amigos da Rádio Web Chico Xavier de Campina Grande. Quem lhes fala é o repórter Saulo Gomes, o repórter do Chico. Sintonizar esta emissora e ouvir mensagens de paz, amor e carinho. Prestigiem a programação da Rádio Web Chico Xavier. Em Campina Grande, na Paraíba, no Brasil, o mundo precisa de amor, o mundo precisa de paz, o mundo precisa de tudo aquilo que Chico Xavier nos ensinou. E a Rádio Web Chico Xavier aqui está para transmitir essas mensagens de paz, amor e carinho. Minhas irmãs, meus irmãos, nos abençoe Jesus e nos permita o Divino Mestre a força moral necessária para vivenciarmos os seus ensinamentos. Como todos nós sabemos, este é o mês em que comemoramos o natalício de Allan Kardec. Por essa razão, nós nos preparamos, refletimos, alinhamos algumas referências para homenageá-lo, exaltando a excelência da doutrina dos Espíritos, codificada por ele. Desde que me tornei espírita, eu escuto como um princípio, se não do espiritismo propriamente dito, do movimento espírita, de que o espiritismo não deve se preocupar com a questão do proselitismo. E, de fato, para o espiritismo, mais importante é a qualidade de seus adeptos do que propriamente a quantidade. Mas isso não pode nos condicionar a uma ideia que negue a missão, a nossa tarefa, o nosso trabalho de propagar a ideia espírita. Seja porque, enquanto uma doutrina que se propõe, a partir de sua ética, a promover um renascimento do cristianismo, a restauração das ideias do Cristo, e por isso mesmo devemos considerar aquele enunciado do próprio Cristo, quando a seus discípulos diz: ide e pregai as verdades do reino dos céus. Seja por isso, seja por essa tradição efetivamente cristã, seja por aquele outro enunciado do benfeitor espiritual Emmanuel, que vai nos dizer que a maior caridade que podemos fazer à doutrina dos Espíritos é a sua divulgação. Então, estes dois princípios, esses dois ensinamentos, são suficientes para fazer com que nós possamos flexibilizar esse outro enunciado, de que o Espiritismo não se preocupa com o proselitismo. Mas não é pelo fato de não sermos proselitistas que não tenhamos que assumir como missão essa tarefa de divulgar a doutrina dos Espíritos. Obviamente, sem desesperos, sem inquietudes, e respaldado na certeza de que, a despeito de nós, de nossas fragilidades,
ou mesmo da nossa indolência, a doutrina dos Espíritos se divulgará, como diz Allan Kardec, pela força das coisas, porque torna felizes todos aqueles que o professam. Então isto nos permite uma certa tranquilidade em nossa missão. Mas, como venho dizendo, essa tranquilidade não deve ser aquela tranquilidade que, se perdendo no exagero, nos condiciona à indolência, a não nos importarmos com a parte que nos cabe, com a parte que nos toca. Porque, como também diz Emmanuel, se nós esperamos pelo Cristo, não tenhamos a mínima dúvida de que o Cristo também espera por nós. Então, qual a nossa parte? O que é que a nós nos importa nesse quesito de divulgarmos a tarefa espírita, de atendermos seja ao Cristo no seu ide e pregai as verdades do reino dos céus, seja na fala de Emmanuel de que a maior caridade é a nossa prática de divulgar a doutrina dos Espíritos. A maior caridade que podemos fazer, a doutrina dos Espíritos. Ora, a parte que nos toca, sem sombra de dúvidas, se diz respeito ao nosso empenho, ao nosso interesse em estudar as obras codificadas por Allan Kardec, as obras complementares, chamadas obras complementares, aquelas que vêm explorar ainda mais, dar continuidade aos ensinos de Kardec. Isso do ponto de vista efetivamente teórico, intelectual, do ponto de vista moral, sem sombra de dúvidas, a parte que nos cabe, a contribuição que podemos dar pela divulgação da doutrina dos Espíritos, é a nossa própria transformação moral. É a prática de vivermos de tal forma que aqueles que até então, por um motivo ou outro, de uma forma ou outra, se movimentem de forma agressiva com relação à doutrina dos Espíritos, em nos vendo o clima de fraternidade que nos congrega e o esforço que desempenhamos para nos transformarmos numa pessoa melhor, possam por aí, por isso só, se sentirem interessadas em conhecer a doutrina dos Espíritos e inibidas em lhe difamar os postulados. Então esta é a parte que nos cabe. Mas qual é os equívocos em que invariavelmente ocorremos quando perlustramos o outro extremo? Porque um extremo é aquele que diz, já que o Espiritismo não é proselitista e ele se divulgará pela força das coisas, então não vou fazer coisa nenhuma. Esse é um extremo. E o outro extremo é aquele em que, em resposta a estes dois ensinamentos, a maior caridade que posso fazer é a doutrina dos Espíritos e a sua divulgação e de empregar, nós nos dedicarmos a uma atitude, digamos assim, bizantina, de querer converter todo mundo à doutrina dos Espíritos, em querer fazer todas as pessoas espíritas, em querer ver a todo custo e a todo preço as casas espíritas cheias de gente, lotadas. Esse seria o outro extremo. Mas, como diz os antigos, a sabedoria está no caminho do meio, nem um extremo, nem o outro. Nem
sermos relatos com relação àquilo que nos cabe, de propagar a doutrina dos Espíritos, de levarmos esse conhecimento que tanto nos faz felizes às outras pessoas, nem querer a todo custo levar esta luz que ilumina nossos caminhos àqueles que ainda não estão preparados para recebê-los. O próprio Cristo se comportou desta forma, quando aos seus discípulos, aos apóstolos, aos evangelistas, dizia que eles não deveriam ir aos gentios e que apenas deveriam se restringir a divulgar os seus princípios ao povo judeu. E muita gente diz assim: ora, então Jesus é exclusivista, é sectário. E as lições do Evangelho segundo o Espiritismo, dos benfeitores espirituais, esclarecendo esta passagem, vai dizer que esse efetivamente não era o pensamento de Jesus. O sectarismo, o exclusivismo, nunca passou pela mente do Cristo. A sua postura era da extrema fraternidade para com todos, como nós sabemos. Seria algo extraordinariamente desprovido de propósito e de lógica querer enquadrar Jesus na categoria dos sectários, dos exclusivistas. Não. Quando Jesus recomenda aos seus discípulos mais íntimos, empenhados na missão de divulgar o seu Evangelho, para que eles não irem aos gentios, era porque eles sabiam que essa, pelo menos para ele, naquele contexto em que eles viviam, do ponto de vista de seus espíritos e da historicidade no qual eles se encontravam, eles não estavam preparados para uma tarefa tão árdua. E o Cristo sabia que tão logo Paulo de Tarso haveria de, se convertendo ao cristianismo, ser aquele vaso escolhido, conforme a expressão de Atos dos Apóstolos, para esta tarefa, porque ele tinha uma preparação já toda intelectualizada para dialogar com os povos mais diversos do ponto de vista cultural. Então, essa missão que Jesus não recomendou a ser desempenhada por aquele núcleo primitivo de seus discípulos, ele haveria de conferir a Paulo de Tarso, já depois da revelação que ele teve às portas de Damasco, como todos nós sabemos. Mas a história é muito dinâmica. De lá para cá, quantas revoluções, por quantos caminhos não percorremos, digo nós, a humanidade, não digo nós enquanto indivíduo, mas nós enquanto seres coletivos, herdeiros de todas as gerações passadas. Quantos caminhos não percorremos, quase sempre caminhos de violência, até chegarmos onde estamos. Quantas revoluções, quase sempre não pacíficas, raramente pacíficas. Quantas transformações, por vezes tão brutais, não tivemos que experimentar. Poderia ser diferente, mas já que foi assim, fato é que hoje estamos na situação em que nos encontramos. O nosso modelo de sociedade, o nosso modelo de civilização tem uma história. E aqui nós estamos. A história muda numa dinâmica, mas nós somos os mesmos de tantos séculos atrás, de tantos milênios atrás. E ainda trazemos os traços
dessas nossas vidas pregressas. Não tenhamos a menor dúvida. Está aí Dr. Benedito para nos dizer na sua técnica de regressão de memórias. Quantos traços nós não trazemos do passado? Daqueles ídolos babilônicos, hebraicos, chineses. Então a história tem uma dinâmica e nós, enquanto indivíduo, temos outra dinâmica. Às vezes, a despeito de tantas personalidades já envergadas por nós, temos aquele traço de uma personalidade milenar que ainda nos caracteriza. Por isso é que ainda temos, em matéria religiosa, e esse é um dos traços difíceis de serem superados, ainda temos concepções religiosas extremamente arcaicas, que quase se apresentam como um corpo estranho na civilização atual, na sociedade atual. Um dia desses, e estávamos refletindo em nossos estudos das quartas-feiras, dizíamos que, a despeito de ser a doutrina dos Espíritos, conforme Jesus asseverou, o Consolador, que em seu nome viria para relembrar as suas palavras e nos dizer acerca de tudo aquilo que ele não disse, ou que disse de forma simbólica, metafórica, ambivalente, não é para todos. Embora seja o Consolador prometido, o Espiritismo não é para todos. Da mesma forma como o cristianismo, no tempo do próprio Cristo, não era para todos. Pelo menos não para os gentios. Pelo menos não para os samaritanos. Pelo menos não para aqueles que, mesmo estando na Palestina, Jesus falava e dizia: esses não têm olhos para ouvir, para ver. Sinestesia, né? Olho para ouvir. Esses não têm olhos para ver. Esses não têm ouvidos para ouvir. Então, ontem como hoje, o cristianismo, na sua feição espírita, ainda não é para todos. Fala para uma comunidade planetária muito diversa. Um grupo que avançou de forma considerável, outro que avançou minimamente, mas outro que ainda está mais próximos do começo do que do lugar em que hoje estamos. Não queremos com isto dizer de forma preconceituosa que o Espiritismo é melhor do que as outras escolas religiosas. Não queremos dizer isso. Longe de nós sustentar um conceito como este. Porque nós entendemos, em conformidade com os ensinos dos Espíritos, que a melhor religião é sempre a do próximo. É sempre a da própria pessoa. A despeito de qual seja a religião, a melhor religião é aquela que transforma a pessoa para melhor.
e que faz menos hipócritas, como dizem os benfeitores espirituais a Allan Kardec em O Livro dos Espíritos. Mas em questão de revelação da verdade, aí eu também não digo por mim mesmo, digo por Emmanuel. O Espiritismo é a síntese de todos os ensinamentos superiores. O Espiritismo é a síntese de todos os ensinamentos religiosos, de todos os ensinamentos superiores. Sejam daqueles que consolidam os campos de saber da ciência, da filosofia, das artes e do próprio campo religioso. Por quê? Porque nos predispõe a um tipo de conhecimento que se consolida, que tem como base a razão e as experimentações, que nos faz percebê-lo em harmonia com as leis do universo. Não por um ensinamento ou outro, não por um sistema filosófico ou outro, mas pela sua harmonia com as leis do universo. Porque imaginemos nós, se Jesus ensinasse-nos algo que estivesse contra as leis do universo. Então esse Jesus não seria Jesus. Então, por esse princípio, a doutrina dos Espíritos marca o seu lugar. Então, ele não vem para todos, mas vem para aqueles que estão preparados para assimilá-los. Por isso não devemos nos comportar de forma um tanto desesperada em querer fazer com que todos se transformem em espíritas. Porque cada pessoa tem o seu tempo na história. Uns estão mais afeitos a uma determinada escola religiosa. Então, que a nossa postura seja a de apoiá-las, para que na escola religiosa em que elas se encontram, elas se transformem em pessoas melhores. Do contrário, agiremos de forma descaridosa, agressiva, destruindo as bases que lhe servem de fé e de comunhão com Deus. A nossa atitude deve ser uma atitude sempre de tolerância religiosa, no sentido de compreender por que é que aquela pessoa, estando naquela escola religiosa, ela pensa daquele jeito. Olha, se ela não consegue avançar um pouco mais e entender, por exemplo, que o diabo não existe, que o inferno não existe, ou que não precisa pagar para ter acesso aos céus, se ela não consegue compreender mais do que isto, então que sejamos tolerantes com a sua imaturidade em matéria de reflexão religiosa. E não que estejamos querendo, por todos os meios, convencê-la de que ela está errada. E sabem por quê? Porque em questão religiosa, todos estão certos. E não há nenhuma religião errada.
todos estão certos. Agora, em matéria de ciência, aí já é outra coisa, já é outro patamar, já é outra episteme. E quem é que determina isto? É a evolução de cada espírito. Eu vejo em conformidade com a minha capacidade de ver. Eu ouço em conformidade com a minha capacidade de ouvir. Carl Gustav Jung dizia: eu me recuso a ter que acreditar. Veja, que coisa herética. Eu me recuso a ter que acreditar em qualquer coisa. Eu tenho que entender, dizia ele com relação a uma pergunta que lhe foi feita a respeito à imortalidade da alma. Ele diz: eu não acredito, eu sei, eu tenho convicção de que a morte não é o fim. Então, essa é a característica do espírito, da mente espírita, da subjetividade espírita. Não necessariamente do espírito, mas da subjetividade espírita. Qualquer que seja aquele que não se acomoda em simplesmente acreditar ou ter fé, tem uma subjetividade espírita. Ou seja, exige que algo seja compreendido como verdade quando esse algo é entendido. E não por sua verdade particular, exclusiva, mas por um consenso, não de um grupo, mas de um consenso universal. Por isso é que um certo filósofo medieval vai dizer: não considerem dogmas, nem autoridades, mas olhem para o universo. Como Galilei. Olhando para o universo, fazendo-nos olhar para o universo, ele reformou uma verdade de 2000 anos. A verdade não era sua, nem de quem quer que seja, nem de um grupo mínimo, nem de um grande grupo, não de uma sociedade planetária, nem de todos os planetas de um sistema solar, mas uma verdade universal. A subjetividade espírita busca esta verdade universal. Quem a suporta? Quem a suporta? Nem todos. Por isso é que vemos nas casas espíritas pessoas chegando e pessoas indo para nunca mais voltar. Pessoas que vêm à casa espírita e passam 5, 10 anos e depois deixam a doutrina dos espíritos. Por quê? Se formos observar as características dessas pessoas, nós haveremos de percebê-las o seu desinteresse em estudar a doutrina dos espíritos, em minimamente se afinizarem, se esforçarem por se afinizarem com os postulados espíritas. E aí, dificilmente encontrarão, vão embora, porque não encontrarão o alimento para as suas almas. Pois é, o alimento que a doutrina dos espíritos nos oferece não é uma dádiva, é uma conquista. Por isso é que os benfeitores espirituais, precisamente a entidade espiritual que escreve como o Espírito de verdade, ela vai dizer: venho como antigamente, entre os filhos transviados de Israel, esclarecer e consolar. Reparem bem a ordem: esclarecer e consolar, não consolar e esclarecer.
mas esclarecer e consolar, porque a consolação é consequência do esclarecimento. Aquilo mesmo que nos disse Jesus há 2000 anos. Buscai a verdade, e a verdade vos libertará. Nós acrescentamos de quê? Da ignorância. Da ignorância. Mas quando compreendemos, quando nos permitimos ao esclarecimento, então nós entendemos e nós nos consolamos. Nós tomamos conhecimento da vida, do seu propósito, da transitoriedade da existência, de todos os seus infortúnios, é a razão deles. E aí nós nos consolamos. Alijamos de nós aquilo que constitui a maior angústia do ser humano, que é a certeza da finitude, da que se nasce, se passa todas as aperturas da existência para depois morrer. Ou então ver morrer todos aqueles que amamos. Essa é a maior angústia do ser humano. Os filósofos existencialistas, eles já perceberam isto. Mesmo que uns e outros de forma materialista, outros espiritualistas até. Eles dizem que essa noção de finitude responde por uma das maiores angústias do ser humano. E já não é grande coisa a doutrina dos espíritos, mediante os princípios que ela vem nos trazer, nos tirar dessa angústia, esse peso, que destitui a vida de sentido. E qual é o sentido da vida? Se ela termina no túmulo. Se ela começa sem que peçamos a revelia da nossa vontade e termina no túmulo. Ora, esse vazio existencial, não tenho a menor dúvida, é uma das causas principais dos altos níveis de suicídio que nós reparamos na nossa sociedade contemporânea, mas que não chega a ser um fenômeno exclusivo na história da humanidade. Por esse mesmo tédio da vida, a humanidade invariavelmente vive nos momentos considerados como grandes surtos e mudanças da sociedade. Da Idade Antiga para a Idade Média, da Idade Média para a Idade Moderna, sempre nesses grandes marcos de transformações da humanidade, como que um mundo que se acaba e outro que surge, para o qual não estamos devidamente acostumados, há como que um abalo de nossas estruturas emocionais. E sem um respaldo racional, científico, que nos esclareça acerca de do sentido existencial, quase sempre se apela para o suicídio. A doutrina dos Espíritos, então, vem nos esclarecer a respeito desses fatos. Vem nos dizer que a vida que vivemos hoje não se acaba com o túmulo, mas que nós viveremos sempre como já temos vivido. Então isso é confortador, por quê? Porque sabemos que aqueles que amamos não perdemos para a morte, mas nós o reencontraremos, senão no mundo espiritual, em outras existências. Isso é confortador, por quê? Porque nós sabemos que aquele projeto que não concluímos nessa existência, poderemos concluí-lo em outra existência. É confortador por quê? Porque diante da velhice, dos últimos anos da nossa existência,
sabemos que ainda ali poderemos começar um grande projeto, que se a vida não nos possibilita concluí-lo nessa existência, haveremos de concluí-la nas demais. É confortador porque, se a vida que temos hoje não necessariamente é a que queremos, poderemos desde agora, por 100 ou 200 anos, desde já trabalhar pela vida que queremos. Então, por tudo isto, a doutrina dos Espíritos é o Consolador prometido. Mas para compreendermos essas verdades, é preciso de cada um de nós o empenho necessário para lhe compreender os enunciados. A doutrina dos Espíritos não é fácil. A doutrina dos Espíritos, de maneira nenhuma, nos engana, querendo nos consolar com fantasias. Por isso é que talvez Allan Kardec seja tão pouco lido, porque ele nos predispõe a uma leitura que exige de nós uma reflexão, um esforço, uma compenetração, uma dedicação, uma fidelidade. O estudo sério é aquele que se reconhece pela continuidade que se lhe dá, diz Allan Kardec. De modo que não se pode aprender doutrina espírita brincando, nem no tempo que se tem de sobra. Por mais apertada seja a nossa agenda, temos que classificar um tempo para as nossas reflexões espíritas. Do contrário, esse potencial consolador que os benfeitores espirituais nos propõem, não teremos acesso. E Allan Kardec sabia de todas essas dificuldades. Provavelmente ele observava a doutrina dos Espíritos em si como uma grande ciência e filosofia que de fato é, e a frivolidade da sociedade do seu tempo, como ainda hoje é frívolo a sociedade. E talvez por isso tenha perguntado aos benfeitores espirituais, na questão de número 798 do Livro dos Espíritos: o Espiritismo se tornará um dia crença comum? E os Espíritos respondem: sim, certamente. O Espiritismo se tornará uma crença comum. Porque os tempos são chegados e ele há de ocupar um lugar entre os conhecimentos humanos. A despeito do nosso empenho de propaganda da doutrina dos Espíritos, a doutrina dos Espíritos vem assumindo o seu lugar no meio dos conhecimentos humanos. E de que forma? Quando hoje se fala sobre ciência e espiritualidade, por exemplo, de que espiritualidade se está falando? Senão de todos os princípios que comungamos. Sejam aqueles que tocam as questões mais técnicas da fluidoterapia, da influência espiritual, das faculdades anímicas, seja aqueles que tocam nas temáticas mais sutis, como a da oração, da vibração positiva, do optimismo diante da vida, da prática da bondade, da fraternidade, da solidariedade. Então, essa espiritualidade, esses princípios espíritas, que vai sendo adotado pela ciência médica, é um testemunho eloquente de que, de fato, os princípios espíritas há de se divulgarem pela força das coisas, porque tem a capacidade de resolver os problemas humanos. Na questão de número 800, os benfeitores espirituais perguntam: não é de se temer que a doutrina dos Espíritos não consiga vencer a indiferença dos homens
e o seu desapego às coisas materiais, já que um dos mais graves propósitos da doutrina dos espíritos é destruir o materialismo, uma das chagas da humanidade, e os benfeitores espirituais respondem: é desconhecer bastante a condição humana, querer que uma ideia qualquer possa transformá-lo como que por encanto. Não. Para que se apaguem os traços dos velhos hábitos, são necessárias gerações. Então é esta paciência que devemos ter. Porque, do contrário, se nós nos empenharmos em querer proselitismo sem qualidade, teremos que ou violentar as consciências alheias ou deturpar a doutrina dos espíritos, acomodando-a ao prazer dos ouvintes. Ora, quem não suportar o que o Cristo diz, que se vá. Quem não suportar o que a doutrina dos espíritos diz, que se vá. Porque isso é prova de que aquele não é o lugar que há de lhe consolar. A doutrina dos espíritos, de certa forma, é ruim. E não compactua com uma prática que consola a todo custo, ao preço de lhe deturpar. Will Durant, um dos grandes historiadores do nosso tempo, norte-americano, que tem uma obra historiográfica que abrange mais de 25 séculos. Ele diz: o êxito do cristianismo deve-se ao fato dele oferecer fé em lugar de conhecimento, arte em lugar de ciência, beleza em lugar da verdade. E dizia isso com relação ao contexto em que ele trabalhava, a Idade Média. E dizia: e os homens da época preferiam assim. Tinham medo de ferir a infalibilidade da igreja. Acolhia com fé as respostas para as suas perguntas. E sabiam que não era prudente duvidar. Preferiam a fé ingênua, que lhe garantia o Éden, e uma vida isenta de dúvidas, do que uma vida contornada pelas incertezas, pelas veredas abertas, pelas indagações mais profundas. Ou como mesmo diria Santo Agostinho em suas Confissões, a respeito de Deus e dos grandes mistérios da criação do espírito, do espaço e do tempo. Santo Agostinho dizia: é preferível nessas indagações não fazê-las e te ganhar do que em fazendo-as te perder. Mas esses eram tempos idos, em conformidade com a subjetividade de cada pessoa. E qual é o tempo em que vivemos? É o tempo das indagações. É o tempo em que não necessariamente se diz sim, sim, ou amém, ou aleluia, ou assim seja. Mas é um tempo em que tudo aquilo que ao longo da história nos formou, nos condiciona a perguntar, a querer saber, a não aceitar qualquer resposta. Ou nós assumimos essa nossa condição espiritual, ou então, nos recusando a progredir, não seremos felizes. Simplesmente não seremos felizes.
A nossa subjetividade atual é a de fazer perguntas, é a de questionar. Ou então sofreremos com o peso da própria ignorância. Jesus diz aos apóstolos, aos seus discípulos, aos que lhe escutavam, que nós devemos colocar a luz no alqueire e não debaixo da cama, porque a luz, estando no lugar mais alto, ilumina a todos. Mas os apóstolos diziam: sim, Senhor, mas por que é que de outra vez e de tantas vezes vós vos falais por parábolas? E aí é quando Jesus diz: é porque a eles não foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a vós vos foi dado. E Allan Kardec, assessorado pelos benfeitores espirituais, nos explica essa passagem, dizendo-nos que os seus discípulos, os discípulos do Cristo, como a grande parte da sociedade do nosso tempo, já estamos muito evoluídos, tanto do ponto de vista intelectual, como do ponto de vista moral, quiçá da nossa sensibilidade, que hoje é bem mais desenvolvida do que era há 2000 anos atrás. Então, por conta dessas nossas condições espirituais, é que nós não nos acomodamos a qualquer resposta, na dependência das indagações que fazemos, se é que nós as fazemos. Mas acontece que, por vezes, acontecem certas coisas na vida em que somos levados a fazê-las. Tipo, aquelas velhas indagações filosóficas. De onde viemos? Por que estamos aqui? Para onde vamos? Muitos ainda estão aquém dessa predisposição indagativa, mas outros já estão nesse patamar em que a vida lhes cobra, lhes constrange a fazer esta pergunta, como Édipo diante da esfinge. Como Édipo diante da esfinge. Qual o animal que de manhã caminha de 4 pés, ao meio-dia com 2 pés e à noite com 3 pés? Ou seja, uma indagação simbólica, filosófica, mais profunda, que diz respeito à condição humana. Então chega um momento em que largamos os brinquedos e nos interessamos pela condição humana. Esse momento é justamente este, quando nós perguntamos: de onde viemos? Porque estamos aqui, para onde vamos? Se não encontramos a resposta, ou quando a resposta não é suficiente a nos atender à razão, então nós perdemos o sentido para a vida. A vida torna-se um tédio. Não valorizamos mais a vida nem as pessoas. O esforço para o bem, para o altruísmo, para a caridade, para a transformação moral, passa a ser um esforço vão, destituído de propósito, de sanidade. Por isso é que Erasmo de Roterdã, na sua verve irônica,
no livro Elogio da Loucura, vai considerar a loucura dos cientistas, dos filósofos, dos santos, dos filantropos, de todos aqueles que se esforçam pelo bem e para o bem da humanidade. Ora, que loucura! Para que tanta coisa? Se depois de tudo isso, recompensa nenhuma teremos. E o túmulo será o final para todos. Ora, se não encontramos respostas para as nossas indagações, mormente quando saímos da condição da infância espiritual para a condição da maturidade espiritual, se não encontramos resposta, então perdemos o interesse pela vida. A doutrina dos Espíritos nos oferece essa resposta. Mas cabe a nós querer compreendê-la para o nosso próprio bem, para a nossa própria harmonia, para o nosso próprio vigor, para a nossa própria saúde espiritual, para a nossa própria tarefa aqui na Terra, para a nossa própria missão aqui na Terra. Do contrário, haveremos de muito sofrer. E por quê? Porque estamos já naquela condição em que, de agora para diante, já não mais avançaremos pela força das leis evolutivas da vida, mas pela força do progresso. Enquanto que as forças das leis evolutivas nos constrange a seguir para frente, de forma instintiva, quando já não mais partilhamos dessa condição, agora tudo segue pela nossa própria iniciativa, pelo nosso próprio livre-arbítrio. E invariavelmente é isso que negamos, porque a liberdade de escolher tem o seu preço, que é o preço da responsabilidade por aquilo que se escolhe. Então, que estejamos tranquilos com relação à nossa condição de espíritos, porque cada um tem a sua idade de se tornar espírito. E nós estávamos conversando sobre essas questões numa quarta-feira, e Breno perguntou: não te angustia o fato de tantas pessoas, inclusive da nossa própria família, a despeito do nosso empenho em convencê-la a respeito da doutrina dos Espíritos e não aderirem a essa proposta? E eu dizia, por um largo tempo me incomodou. Por um largo tempo me incomodou. A ponto de, há tempos atrás, eu ter a oportunidade de perguntar a uma excelente expositora espírita, na oportunidade em que ela veio ao MIEP, como fazer para que a doutrina dos Espíritos, tão erudita, tão exigente, do ponto de vista de seus postulados teóricos, acessar as multidões, as pessoas comuns. E na oportunidade, como que ela fugiu e não me deu a resposta. E eu fiquei com aquilo, com aquela janela aberta, com aquela indagação me fustigando a reflexão. Até que, como uma luz que se acende, eu entendi que a resposta que ela teria para me dar, para nos dar, no caso, era de que a doutrina dos Espíritos não é para todos. O Consolador prometido não é para todos. Então que possamos seguir tranquilos.
em nossa tarefa, enquanto espírita, de levar essa luz que nos faz tão bem, essa consolação que nos faz tão bem, às outras pessoas. Tranquilo no sentido de dizer, como Allan Kardec, de que não devemos deformar o Espiritismo para que ele possa ser aceito, porque é preferível rejeitar 9 verdades do que aceitar uma só mentira. Então,